Bom dia, galerinha, bom dia, galerinha. Galerinha, ontem teve aquele jogo do Flamengo, né? Com o Bayern de Munique. E o Flamengo foi desclassificado, né? Eu apostava muito no Flamengo. Acharia que o Flamengo passaria. Mas também não achava que o Flamengo ia dar a vitória ao Bayern de Munique. Porque do jeito que foi ontem, o Flamengo não perdeu o jogo. Ele deu a vitória ao Bayern de Munique. Foi triste de ver uma situação daquela, jogadores tarimbados, jogadores craque, um elenco fantástico e deram a vitória ao Bayern de Munique, onde podia ter passado e avançado mais, mas foi triste de ver um jogo daquele ontem. Mas o vídeo hoje é falar sobre o que o Felipe Luiz, o técnico do Flamengo, ele comentou sobre o jogo. Ele disse assim, nas palavras dele, abre aspas, os caras são melhores do que a gente, são outro nível e são mais bem preparados do que a gente, fecha aspas. Eu não concordo com esse comentário. Esse comentário dele, ele quis passar pano, ele quis amenizar para o lado dos jogadores. Porque a realidade foi, o Bayern não fez nada além que o Flamengo desse para o Bayern. O primeiro gol foi contra. O segundo gol foi dado, uma falha do Flamengo. O terceiro gol, para mim, foi falha do goleiro. O terceiro gol foi falha do goleiro. O quarto gol também foi dado. O Bayern não fez mais nada, além de que o Flamengo deu a chance, deu as bolas para o Bayern fazer o gol. E com um time grande, né, não se pode brincar, não se pode vacilar. Então, para mim, o Felipe Luiz, ele errou. Para mim, ele tá querendo amenizar para os jogadores não levarem a culpa, né? Que para mim a culpa foi de jogadores, não foi nem dele, foi de jogadores. Por ter menosprezado, vamos dizer assim, por ter achado que o Bayern ia respeitar e o Bayern não ia fazer nada. Ou achava que ia ser impecável e não iam errar, o que não aconteceu. Aconteceu que o Flamengo errou muito, né? E foram erros fatais, né? Tanto tirando o gol de cabeça contra, né? Que o Pulgar estava sozinho, ele podia ter cabeceado para o outro lado, ele cabeceou pro gol e estava só. E os outros gols foi culpa dos jogadores do Flamengo mesmo. O goleiro fez aquele frango, o terceiro gol para mim foi frango. Ele estava mal posicionado, ele não acharia que a bola ia vir tão fraquinha que foi daquele jeito, ele poderia ter pego. Se fosse um goleiro mais atento, mais com reflexo mais apurado, tinha ganho. E outra coisa, o goleiro ele nunca foi exercido, né? Nunca foi botado à prova. Ontem a sua forma de agarrar. E ontem ele foi botado à prova e realmente ontem ele falhou. Ele só teve uma saída boa, porque o Bayern podia ter feito o quinto, podia ter 5-2, e ele saiu bem e fechou o gol e conseguiu tirar a bola. Mas em relação aos outros gols um foi falha dele e 3 foram dados para o Bayern. Então, infelizmente o Bayern aproveitou as situações e converteu sem cometer nenhuma falha, sem cometer assim nenhuma chance que desse para o Flamengo empatar o jogo. Por mim, para mim, o resultado, se fosse lógica, era para ter sido 2-2, prorrogação e pênalti. Porque Arrascaeta perdeu um gol, o Luiz Antônio deu aquele chute e o goleiro do Bayern, o Neuer, pegou e o Flamengo ficou só nisso aí. Mas atacou mais, foi para cima, só não soube ser um time que na hora do momento certo poderia ter feito melhor. Então não teve não foi cirúrgico que nem o Bayern foi e saiu com a derrota e foi uma vergonha para os seus torcedores. Para lá, para a Europa, ele não foi vergonha porque ele jogou bem e tal, mas para os seus torcedores que conhecem, que acompanham, o Flamengo poderia ter feito mais, poderia ter sido mais competitivo, se não fosse aí a soberba de se achar que é jogador melhor do que os jogadores do Bayern.
Para mim o Flamengo poderia ter passado, mas cometeu as falhas e saiu com a derrota. E o Felipe Luiz, para mim, ele poderia ter dito a verdade, que os erros foram do Flamengo e os erros cometidos deram a vitória ao Bahia. Galerinha, é isso aí. Vamos esperar para a próxima, né? Agora tem a Copa do Brasil, agora tem o restinho do Campeonato Brasileiro. Isso aí o Flamengo vai tirar de letra. Um bom dia, que Deus abençoe a todos.